Bomba no avião presidencial! Os gritos desesperados do pequeno Mamadou ecoavam pelo aeroporto militar, enquanto guardas o agarravam violentamente, arrastando-o para longe da comitiva presidencial. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo do menino, enquanto ele lutava com todas as suas forças, implorando para que alguém o ouvisse. Por favor, tio Traoré, não entre nesse avião, eles querem te matar! A multidão assistia, chocada, enquanto o menino de rua era espancado por guardas que o consideravam apenas uma ameaça à segurança do presidente. Ninguém imaginava que aquele garoto maltrapilho seria a única esperança de sobrevivência para o homem que estava transformando Burkina Faso, enquanto potências estrangeiras conspiravam nas sombras para destruir a revolução que estava devolvendo as riquezas da África aos africanos. Em um país devastado por décadas de exploração estrangeira e corrupção política, Ibrahim Traoré representava mais que um presidente. Ele era um símbolo de resistência e esperança para milhões. Após assumir o poder através de um golpe militar que destituiu um governo fantoche, controlado por interesses ocidentais, Traoré havia iniciado uma transformação radical, expulsando bases militares estrangeiras e renegociando contratos de mineração para beneficiar o povo de Burkina Faso. Estas ações fizeram dele um alvo para aqueles que lucravam com a miséria africana e agora conspiravam para eliminá-lo antes que sua revolução se espalhasse por todo o continente. Mamadou conhecia bem o sofrimento. Órfão desde os 6 anos, quando seus pais morreram em um acidente em uma mina de ouro controlada por estrangeiros, ele sobrevivia nas ruas de Ouagadougou, dormindo sob marquises e revirando lixo por comida. Para ele, Traoré não era apenas um presidente distante, era o único adulto poderoso que parecia realmente se importar com crianças como ele. Quando o líder implementou um programa de alimentação escolar que permitia que até mesmo meninos de rua recebessem uma refeição diária, Mamadou passou a considerá-lo como um tio protetor, uma figura quase mítica que poderia mudar seu destino. Era por isso que, ao ouvir acidentalmente a conversa entre homens estrangeiros planejando o assassinato, ele não hesitou em arriscar sua própria vida. A cena no aeroporto militar era caótica. Mamadou havia corrido por quilômetros, suas pernas magras doendo enquanto ele se infiltrava na base, evitando guardas e pulando cercas. Quando finalmente avistou o presidente caminhando em direção ao avião presidencial, reuniu suas últimas forças para gritar o alerta desesperado. Agora, sendo arrastado para longe, enquanto a comitiva presidencial parecia ignorar seus apelos, o menino sentia seu coração despedaçar. Ele havia falhado, e seu herói caminhava direto para uma armadilha mortal que destruiria não apenas uma vida, mas a esperança de um país inteiro. O que ninguém percebeu foi o momento exato em que Ibrahim Traoré parou na escada do avião, virando-se lentamente para olhar o tumulto. Algo nos gritos daquele menino pequeno e maltrapilho penetrou além dos protocolos de segurança e da desconfiança constante que acompanhava sua posição. Talvez fosse o desespero genuíno, talvez fosse a intuição aguçada que havia mantido Traoré vivo através de 2 revoluções, ou talvez fosse simplesmente o destino intervindo em um momento crucial da história. Mas naquele instante, enquanto seus olhos encontravam os de Mamadou, uma conexão silenciosa se formou entre o líder de uma nação e o menino de rua, que arriscava tudo para salvá-lo. Antes de continuar, me conta, você já sentiu aquela intuição inexplicável de que deveria confiar em alguém, mesmo quando tudo indicava o contrário? Compartilhe sua experiência nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nosso trabalho, trazendo histórias reais
que as grandes mídias ocidentais não contam. Sua interação é fundamental para que possamos continuar revelando verdades que muitos querem esconder. O silêncio tomou conta do aeroporto quando o presidente, contrariando todos os protocolos de segurança, ergueu a mão e ordenou que trouxessem o menino até ele. Os guardas confusos hesitaram momentaneamente antes de obedecer, arrastando Mamadou até a base da escada do avião. Com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, o menino finalmente tinha a chance de entregar sua mensagem desesperada. Seria o suficiente para evitar a tragédia que se aproximava? Ou as forças que conspiravam contra Burkina Faso prevaleceriam, eliminando tanto a criança inconveniente quanto o líder que ousava desafiar o poder colonial que ainda controlava a África nas sombras? 3 dias antes do dramático confronto no aeroporto, Mamadou perambulava pelas ruas do centro comercial de Ouagadougou, seu pequeno corpo habilmente navegando entre vendedores ambulantes e turistas distraídos. O sol impiedoso de Burkina Faso castigava sua pele escura e ressecada, enquanto seus olhos atentos esquadrinhavam o ambiente em busca de oportunidades. Não para roubar, Mamadou tinha orgulho de nunca ter recorrido ao crime, apesar da fome constante que atormentava seu estômago. Ele buscava trabalhos temporários, carregar sacolas, limpar calçadas, qualquer coisa que pudesse render algumas moedas para comprar pão no final do dia. "Olha só quem apareceu! O pequeno admirador do presidente", gritou Fatou, uma vendedora de frutas que ocasionalmente oferecia a Mamadou mangas muito maduras que não conseguiria vender. A mulher de meia-idade sorria com seus dentes brancos, contrastando contra a pele negra marcada pelo tempo. "Vi você ontem assistindo ao discurso dele na televisão da loja de eletrônicos. Seus olhos brilhavam como estrelas." Mamadou abaixou a cabeça, envergonhado, mas não negou. Era verdade que sempre que o presidente Ibrahim Traoré aparecia em público, o menino encontrava um jeito de assistir, mesmo que fosse pela vitrine de alguma loja. Para um órfão que nunca conheceu seu pai, aquele homem jovem e determinado, que falava com tanta convicção sobre libertar Burkina Faso das garras estrangeiras, representava tudo o que Mamadou sonhava ser um dia. "Ele vai mudar nosso país, Fatou", respondeu o menino com uma convicção que parecia desproporcional para seus 12 anos de idade. "Minha mãe sempre dizia que um dia teríamos um líder que não se venderia para os brancos, que faria os estrangeiros pagarem o preço justo pelo nosso ouro e nosso algodão. O presidente Traoré é esse homem." Fatou sorriu com ternura, mas seus olhos revelavam ceticismo. Ela já havia visto muitos líderes promissores surgirem e caírem ao longo dos anos. "Tomara que você esteja certo, pequeno. Agora pegue essas mangas e vá alimentar esses sonhos. Sonhos de barriga vazia não duram muito." Mamadou agradeceu e seguiu seu caminho, devorando a fruta doce enquanto seus pés descalços o levavam em direção ao distrito diplomático. Havia descoberto que turistas e funcionários de embaixadas frequentemente precisavam de pequenos serviços e pagavam bem melhor que os locais. Com sorte, conseguiria dinheiro suficiente para comprar um novo par de sandálias. As suas estavam tão gastas que mal protegiam seus pés do asfalto escaldante. O distrito diplomático de Ouagadougou era um mundo à parte, com seus edifícios cercados por muros altos, seguranças armados e carros luxuosos. Mamadou observava aquele universo paralelo com uma mistura de fascinação e ressentimento. Por que algumas pessoas tinham tanto enquanto outras, como ele, não tinham nada? Era uma pergunta que o atormentava desde que se entendia por gente. Foi enquanto aguardava na esquina próxima a um hotel frequentado por estrangeiros que Mamadou notou o homem branco de terno impecável falando ao telefone em francês. Não era incomum ver europeus na cidade, mas algo no comportamento deste homem chamou a atenção do menino. Ele parecia nervoso, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser observado. "Tudo está preparado para sexta-feira", disse o homem ao telefone, baixando a voz. "O dispositivo será instalado no compartimento de bagagem do avião presidencial antes da decolagem. Ninguém sobreviverá à explosão." O sangue de Mamadou
gelou nas veias. Sua compreensão do francês era limitada. Aprendera o básico com sua mãe antes de ela falecer, mas as palavras avião presidencial e explosão foram suficientes para que entendesse a gravidade da situação. Alguém planejava matar o presidente. O homem desligou o telefone e entrou rapidamente no hotel, sem notar o pequeno menino de rua paralisado de choque na calçada. Mamadou sentiu seu coração disparar. O que deveria fazer? Contar à polícia? Mas quem acreditaria em um menino de rua sujo e maltrapilho acusando um homem branco importante? A polícia provavelmente o espancaria por inventar histórias, ou pior, o entregaria aos conspiradores. Preciso avisar o presidente diretamente, decidiu Mamadou, sua jovem mente processando rapidamente as opções limitadas que tinha. Só ele pode me ouvir, só ele vai acreditar em mim. A determinação cristalizou-se em seu peito enquanto corria de volta ao centro da cidade. Primeiro, precisava descobrir onde o presidente estaria nos próximos dias. Depois, encontraria uma maneira de chegar até ele. Não seria fácil. Um menino de rua não consegue simplesmente marcar uma audiência com o chefe de Estado. Mas Mamadou não tinha escolha. A vida do único homem que representava esperança para ele e para milhões de outros burkinabés estava em perigo. Aquela noite, escondido sob a marquise de uma loja fechada que servia como seu abrigo improvisado, Mamadou não conseguiu dormir. Imagens terríveis de um avião explodindo no céu atormentavam sua mente. E se falhasse? E se ninguém o ouvisse? E se os conspiradores o encontrassem antes que pudesse entregar seu alerta? Milhares de pensamentos angustiantes giravam em sua cabeça enquanto a lua cruzava lentamente o céu africano, indiferente ao drama que se desenrolava nas ruas abaixo. Não vou falhar, murmurou para si mesmo como um mantra. Não posso falhar. O destino de Burkina Faso depende de mim. As primeiras luzes do amanhecer encontraram Mamadou já acordado, seus olhos determinados fitando o horizonte onde o sol começava a surgir. Um novo dia nascia, e com ele a missão mais importante que um menino de rua de 12 anos jamais enfrentaria. Uma missão que o levaria a desafiar poderosos interesses internacionais e mudar para sempre o destino de uma nação. O grande problema para Mamadou era descobrir onde e quando o presidente pegaria esse avião. As notícias sobre os movimentos de Ibrahim Traoré eram escassas por razões de segurança, uma precaução necessária em um país que havia testemunhado 2 golpes de Estado em menos de um ano. O menino passou o dia inteiro circulando pela cidade, colando-se a grupos de pessoas que assistiam televisão em lojas de eletrônicos e ouvindo conversas em cafés frequentados por funcionários do governo. Foi só no final da tarde, exausto e quase desistindo, que ele captou o fragmento de informação que precisava. O presidente parte para a conferência em Addis Abeba na sexta-feira de manhã, comentou um homem de terno para seu companheiro enquanto tomavam café. Dizem que vai anunciar uma nova aliança regional que vai enfurecer os franceses. Sexta-feira era o mesmo dia mencionado pelo homem branco ao telefone. Mamadou sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora sabia quando aconteceria, mas ainda precisava descobrir como chegar ao presidente antes que fosse tarde demais. O aeroporto militar ficava nos arredores da cidade, fortemente guardado e completamente inacessível para alguém como ele. Preciso de ajuda, murmurou para si mesmo, enquanto caminhava pelas ruas cada vez mais escuras. Mas quem ajudaria um menino de rua? Quem arriscaria sua posição ou segurança baseado apenas na palavra de uma criança? Foi então que Mamadou se lembrou de Amadou, um ex-soldado que agora trabalhava como segurança em um mercado local. O homem sempre fora gentil com ele, ocasionalmente oferecendo restos de comida e conselhos sobre como sobreviver nas ruas. Talvez Amadou pudesse ajudá-lo a entender melhor os protocolos de segurança do aeroporto militar, ou até mesmo fornecer alguma dica sobre como se aproximar do presidente. O mercado já estava fechando quando Mamadou chegou, ofegante após correr por vários quarteirões. Encontrou Amadou fazendo sua ronda final entre as barracas vazias. O que o traz aqui tão tarde, pequeno?
perguntou o ex-soldado, notando imediatamente a expressão perturbada do menino. Amadou, preciso da sua ajuda. É sobre o presidente. Alguém quer matá-lo. O homem olhou ao redor nervosamente, verificando se estavam sozinhos. Essas não são coisas para se falar em público, menino. Venha comigo. Em um pequeno depósito nos fundos do mercado, Mamadou contou tudo o que havia ouvido. Amadou ouviu atentamente, seu rosto endurecendo a cada palavra. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Perguntou finalmente, encarando o menino com intensidade. Juro pela memória da minha mãe, respondeu Mamadou, com lágrimas nos olhos. Vão colocar uma bomba no avião do presidente na sexta-feira. Precisamos avisá-lo. Amadou passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. Isso é maior que nós dois, Mamadou. Se for verdade, estamos falando de uma conspiração internacional. Provavelmente há pessoas infiltradas dentro do próprio governo e forças armadas. Então não vai me ajudar? A voz do menino falhou, traindo sua decepção. Não disse isso. Amadou suspirou profundamente. Tenho um primo que trabalha na segurança do aeroporto militar. Posso falar com ele, mas não posso prometer nada. Essas acusações são graves demais para serem ignoradas, mas também perigosas demais para serem levadas adiante sem provas concretas. Uma centelha de esperança se acendeu no peito de Mamadou. Quando você pode falar com ele? Amanhã. Agora vá para casa, ou onde quer que você durma, e não fale sobre isso com mais ninguém. Entendeu? Com ninguém. A seriedade no tom de Amadou deixou claro a gravidade da situação. Na manhã seguinte, Mamadou mal havia conseguido dormir, atormentado por pesadelos de explosões e pela ansiedade da espera. Quando finalmente encontrou Amadou, percebeu imediatamente que algo estava errado. O ex-soldado parecia nervoso, seus olhos constantemente verificando o ambiente ao redor. Meu primo não acreditou em nós, sussurrou Amadou. Pior ainda, ele mencionou nossa conversa para seu superior, que ficou furioso. Disse que estamos espalhando rumores perigosos e ameaçou nos prender por subversão. Mas é verdade! Mamadou protestou, sua voz elevando-se perigosamente. Baixe a voz! Amadou olhou ao redor nervosamente. Escute, garoto. Estou arriscando meu pescoço aqui. Meu primo me deu uma informação. O presidente vai decolar amanhã às 8 horas da manhã. A comitiva sairá do Palácio Presidencial às 7 horas. É tudo o que sei. Então temos que ir até lá? Mamadou exclamou, já planejando mentalmente sua aproximação. Não seja tolo. O perímetro estará completamente cercado. Qualquer tentativa de se aproximar será vista como uma ameaça. Você seria baleado antes mesmo de chegar perto o suficiente para gritar. O rosto de Mamadou endureceu com determinação. Então o que sugere? Que deixemos o presidente morrer. Amadou parecia dividido entre a autopreservação e a consciência. Olha, Mamadou, admiro sua coragem, mas isso está além das nossas capacidades. Talvez devêssemos tentar contatar algum jornalista ou... Não há tempo, interrompeu o menino. Amanhã de manhã será tarde demais. Tenho que tentar. Vai se matar por nada. Ninguém vai acreditar em você. O presidente vai acreditar, respondeu Mamadou com uma convicção surpreendente. Ele olha nos olhos das pessoas quando fala com elas. Nos discursos na TV, ele sempre diz que o povo é seus olhos e ouvidos. Se eu conseguir que ele olhe nos meus olhos, saberá que estou falando a verdade. Amadou balançou a cabeça, reconhecendo a futilidade de tentar dissuadir o menino. Que Alá proteja você, então. Não posso ajudar mais sem colocar minha família em risco. Entendo. Obrigado pelo que fez. Enquanto se afastava, Mamadou ouviu Amadou chamar seu nome. Virando-se, viu o ex-soldado hesitar antes de falar. Há uma entrada de serviço no lado leste do aeroporto. É menos vigiada que as outras. Se você realmente precisa tentar, bem, agora você sabe. Com essa informação preciosa e nada mais além de sua coragem, Mamadou passou o resto do dia preparando-se mentalmente para o que viria. Sabia que provavelmente estava caminhando para a própria morte. Mesmo se conseguisse se infiltrar no aeroporto, as chances de chegar perto o suficiente do presidente eram mínimas. E mesmo se conseguisse gritar seu aviso, quem garantiria que seria ouvido ou
pior, acreditado. Mas qual alternativa tinha? Deixar Ibrahim Traoré morrer significaria extinguir a única luz de esperança para Burkina Faso, para os meninos órfãos como ele, para todos os burkinabés que sonhavam com um país verdadeiramente livre. Não tenho escolha, disse para si mesmo enquanto observava o sol se pôr sobre Ouagadougou. Amanhã será tudo ou nada. A madrugada ainda nem havia cedido lugar ao amanhecer quando Mamadou iniciou sua jornada em direção ao aeroporto militar. Caminhava com determinação, suas pernas magras movendo-se rapidamente enquanto cada passo o aproximava do que poderia ser tanto seu maior triunfo quanto seu fim. O céu ainda exibia algumas estrelas teimosas quando avistou os muros altos que cercavam a base aérea, guardados por soldados armados posicionados a intervalos regulares. Seguindo o conselho de Amadou, Mamadou contornou a instalação até encontrar o lado leste, onde uma pequena entrada de serviço era utilizada por funcionários e fornecedores. Como esperado, a segurança era menos ostensiva ali, mas ainda assim havia 2 guardas atentos, verificando todos que entravam. O menino se escondeu atrás de alguns arbustos, observando o movimento e procurando uma oportunidade. Sua chance surgiu quando um caminhão de suprimentos parou no portão. Enquanto os guardas verificavam os documentos do motorista e inspecionavam superficialmente a carga, Mamadou correu silenciosamente e se esgueirou por baixo do veículo, agarrando-se ao chassi com toda a sua força. Seu coração batia tão forte que temia que o som pudesse denunciá-lo. Mas os guardas não notaram nada suspeito e liberaram o caminhão para entrar. A viagem sob o veículo foi brutal. Cada solavanco ameaçava arrancar suas mãos do metal ao qual se agarrava desesperadamente. Pequenas pedras do asfalto arranhavam suas costas e o calor do motor começava a queimar sua pele. Mas Mamadou aguentou firme, os dentes cerrados com determinação. Quando o caminhão finalmente parou em uma área de descarga, ele esperou alguns minutos antes de se soltar cuidadosamente e rolar para longe das rodas, escondendo-se rapidamente atrás de algumas caixas empilhadas. Agora, estava dentro da base, mas o desafio maior ainda estava por vir. Como encontrar o avião presidencial e, mais importante, como chegar até Ibrahim Traoré antes que fosse tarde demais? Mamadou espiou por entre as caixas, tentando se orientar. Ao longe, viu uma aeronave maior que as outras, pintada com as cores nacionais de Burkina Faso. Tinha que ser o avião presidencial. Uma movimentação incomum chamou sua atenção. Técnicos e seguranças circulavam ao redor da aeronave, preparando-a para a viagem. Entre eles, Mamadou notou um homem branco supervisionando o carregamento de bagagens. Com um choque de reconhecimento, percebeu que era o mesmo homem que havia ouvido falando ao telefone sobre a bomba. Sua suspeita estava correta. Sem tempo a perder, o menino começou a se movimentar entre contêineres e veículos, sempre se mantendo nas sombras, aproveitando seu tamanho pequeno e a distração dos trabalhadores. Cada metro conquistado era uma vitória, cada obstáculo superado, um milagre. Sabia que a qualquer momento poderia ser descoberto, mas o medo havia dado lugar a uma determinação feroz que superava qualquer instinto de autopreservação. Foi quando estava a apenas 100 metros do avião que ouviu o som de sirenes e viu carros oficiais se aproximando. A comitiva presidencial havia chegado. O tempo estava acabando. Mamadou abandonou toda a cautela e começou a correr. Imediatamente, gritos de alerta soaram. Guardas apontaram armas em sua direção. Ordens de parada foram berradas, mas o menino não diminuiu o passo. Seus olhos estavam fixos na figura que emergia do carro principal. Ibrahim Traoré, vestido com um uniforme militar impecável, cercado por assessores e seguranças. Presidente Traoré,
Bomba! Há uma bomba no avião! Gritou Mamadou com toda a força de seus pulmões, correndo em direção à comitiva. Os seguranças reagiram instantaneamente. 2 deles avançaram e interceptaram o menino, derrubando-o violentamente no chão. Mamadou sentiu o gosto de sangue na boca quando sua face atingiu o asfalto, mas continuou gritando, desesperado para ser ouvido. Tio Traoré, por favor, eles querem te matar. Tem uma bomba. Eu ouvi eles planejando. O homem branco ali foi ele. Os guardas o arrastavam para longe, um deles já erguendo o cacetete para silenciá-lo, quando uma voz autoritária cortou o ar. Parem! A ordem veio do próprio Ibrahim Traoré, que havia parado na escada do avião, observando a cena com intensidade. Algo no desespero do menino havia penetrado além dos protocolos de segurança, despertando a intuição aguçada que havia mantido o líder vivo através de tentativas anteriores de assassinato. Tragam o menino até mim, ordenou Traoré, para o choque de todos os presentes. Mamadou foi erguido rudemente e arrastado até a base da escada do avião. Seus olhos, inchados e marejados, encontraram os do presidente. Naquele momento, algo inexplicável aconteceu. Uma comunicação silenciosa entre o poderoso líder de uma nação e o menino de rua que havia arriscado tudo para salvá-lo. Fale, meu jovem, o que você sabe? Perguntou Traoré, sua voz mais gentil agora. Entre soluços, Mamadou contou tudo o que havia ouvido 3 dias antes. Enquanto falava, notou o rosto do presidente endurecer e seus olhos se estreitarem, escaneando o perímetro até pousar na figura do homem branco, que agora tentava discretamente se afastar do local. Aquele homem ali, é ele! Foi ele quem falou sobre a bomba no telefone. Traoré fez um gesto quase imperceptível e imediatamente 4 soldados de elite se moveram na direção indicada, cercando o homem que tentava escapar. Simultaneamente, o presidente ordenou uma verificação completa da aeronave, com ênfase especial no compartimento de bagagem. O que se seguiu foi um caos controlado. O aeroporto foi completamente isolado. Equipes antibomba foram mobilizadas e o homem apontado por Mamadou foi detido e levado para interrogatório. Em menos de 30 minutos, a confirmação que todos temiam chegou. Um dispositivo explosivo, sofisticado, havia sido encontrado escondido entre a carga, programado para detonar quando o avião atingisse altitude de cruzeiro. Mamadou, que havia sido mantido sob custódia de 2 guardas durante todo o processo, observava atônito, enquanto a realidade da situação se desenrolava diante de seus olhos. Ele realmente havia salvado a vida do presidente. Seu aviso desesperado havia impedido uma catástrofe que teria mergulhado Burkina Faso em um novo período de caos e incerteza. Quando Ibrahim Traoré caminhou em sua direção, Mamadou sentiu suas pernas tremerem. O presidente parou diante dele, olhando-o não como um poderoso chefe de Estado observa um menino de rua, mas como um homem observa outro homem que acaba de salvar sua vida. "Qual é seu nome, pequeno herói?" perguntou sua voz grave, carregando uma emoção genuína. "Mamadou, senhor presidente", respondeu o menino, tentando conter as lágrimas de alívio e exaustão que ameaçavam cair. "Mamadou", repetiu Traoré, como se gravasse o nome na memória. "Hoje você não salvou apenas um homem. Você salvou a esperança de uma nação inteira." O presidente se ajoelhou, ficando na mesma altura do menino, e continuou. "Você tem família, Mamadou?" "Não, senhor presidente. Sou órfão. Vivo nas ruas desde que meus pais morreram." Traoré assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. "Não mais. A partir de hoje, você estará sob minha proteção pessoal. Burkina Faso precisa de jovens corajosos como você para construir seu futuro. Mais importante que as mudanças materiais, porém, foi a transformação interior que Mamadou experimentou. De um menino de rua sem esperança, ele se tornou um símbolo nacional de coragem e determinação. Sua história inspirou uma geração inteira de jovens burkinabés a acreditar que uma única pessoa, independentemente de sua origem ou condição social, pode mudar o destino de uma nação. Hoje, aos 15 anos, Mamadou é um estudante brilhante, com sonhos de se tornar engenheiro e ajudar a desenvolver a infraestrutura de seu país. O presidente Traoré
frequentemente o convida para eventos oficiais, apresentando-o com orgulho como o jovem que salvou Burkina Faso. Em uma dessas ocasiões, durante a celebração do Dia da Independência, o presidente surpreendeu a todos ao convidar Mamadou para discursar antes dele. Com a voz ainda adolescente, mas carregada de uma maturidade que seus anos nas ruas lhe conferiram prematuramente, Mamadou falou para uma multidão de milhares de pessoas. Não sou herói, sou apenas um filho de Burkina Faso que fez o que qualquer um de vocês faria pelo nosso país. Quando vi que nossa esperança estava em perigo, não pensei em mim mesmo, pensei em todos nós, em nosso futuro, em nossos sonhos de uma África livre e próspera. As palavras simples, mas profundas do jovem ecoaram por todo o continente, chegando a outros países africanos que também lutavam para se libertar da influência estrangeira predatória. Jornalistas internacionais, inicialmente céticos sobre a história do menino-herói, foram forçados a reconhecer a autenticidade do caso quando evidências da conspiração vieram à tona através de investigações independentes. O impacto mais duradouro da história de Mamadou, entretanto, foi nas políticas sociais implementadas por Ibrahim Traoré. Profundamente tocado pela realidade das crianças de rua que havia conhecido através dos olhos do menino, o presidente lançou um ambicioso programa nacional para erradicar o abandono infantil. Escolas foram construídas, programas de alimentação expandidos e centros de acolhimento foram estabelecidos em todas as grandes cidades do país. Cada criança abandonada é um Mamadou em potencial, declarou Traoré em um discurso histórico ao parlamento. Quantos gênios, quantos líderes, quantos cientistas e artistas estamos perdendo para a pobreza e o abandono? A partir de hoje, nenhuma criança de Burkina Faso dormirá nas ruas. Este é o verdadeiro legado do jovem que salvou não apenas um presidente, mas a alma de uma nação. Em uma tarde particularmente quente de maio, enquanto caminhava pelo campus de sua escola, Mamadou avistou um grupo de turistas estrangeiros fotografando os modernos edifícios educacionais que haviam se tornado símbolo do renascimento de Burkina Faso. Um deles, notando o uniforme do jovem, aproximou-se e perguntou em francês hesitante: "Desculpe incomodar, mas você conhece a história do menino que salvou o presidente? Dizem que ele estuda nesta escola." Mamadou sorriu timidamente antes de responder: "Sim, conheço a história. Mas sabe o que é mais importante? Não foi apenas um menino que salvou um presidente. Foi um país inteiro que decidiu se erguer e lutar por sua dignidade. Quer dizer, aquele menino foi apenas o símbolo de algo muito maior que estava acontecendo em Burkina Faso." O turista, impressionado com a eloquência do adolescente, assentiu respeitosamente e se afastou sem saber que havia conversado com o próprio protagonista da história que tanto o fascinava. Mamadou observou o grupo se afastar, uma sensação de paz e propósito preenchendo seu peito. Seu ato de coragem havia salvado vidas, sim, mas o verdadeiro milagre era como aquele momento havia desencadeado uma transformação coletiva que continuava a reverberar por todo o país. Na sala presidencial do Palácio de Ouagadougou, Ibrahim Traoré contemplava uma fotografia emoldurada em sua mesa. Nela, ele e Mamadou sorriam lado a lado durante a inauguração de uma escola em uma região remota do país. O presidente frequentemente refletia sobre como o destino havia trabalhado de formas misteriosas naquele dia fatídico no aeroporto. Se não fosse pela intuição que o fez parar e ouvir os gritos desesperados de um menino de rua, não apenas sua vida teria terminado, mas também o sonho de independência real para seu país. As maiores mudanças frequentemente começam com os gestos mais improváveis, murmurou para si mesmo, uma frase que havia se tornado seu lema pessoal desde o incidente. A história de Mamadou e Ibrahim Traoré transcendeu as fronteiras de Burkina Faso,
tornando-se um símbolo poderoso de como a coragem individual e a liderança visionária podem transformar o destino de uma nação. Em universidades africanas, estudiosos debatem como aquele momento singular redefiniu as relações entre os países africanos e suas ex-potências coloniais. Nas ruas de Ouagadougou, vendedores ambulantes contam versões cada vez mais elaboradas da história para turistas fascinados. Mas para o menino que um dia viveu nas ruas, o verdadeiro significado de sua ação está nos olhares das crianças que agora têm um futuro. Cada vez que Mamadou visita um dos centros de acolhimento criados após sua história, ele vê nos olhos daqueles jovens a mesma esperança que um dia o motivou a correr desesperadamente para salvar o homem que representava o futuro de seu país. Esta é uma história real que as grandes mídias ocidentais se recusam a contar. A história de como a África está, lentamente, mas com determinação, tomando seu destino em suas próprias mãos. De como líderes visionários estão desafiando séculos de exploração. E, mais importante, de como a coragem de uma única pessoa, mesmo a mais improvável, pode mudar o curso da história. E você, o que faria se estivesse no lugar de Mamadou? Teria a mesma coragem para arriscar tudo pelo futuro de seu país? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar esta história inspiradora com amigos e familiares. A cada vídeo compartilhado, mais pessoas conhecem as verdadeiras histórias de superação e resistência que estão remodelando o continente africano. Juntos, podemos mudar a narrativa sobre a África e revelar as histórias de coragem, dignidade e esperança que raramente chegam aos noticiários internacionais. Lembre-se, assim como Mamadou, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem para agir quando ninguém mais ousa.